E aí, pessoal, tudo bem? O tema de hoje, nós vamos dar introdução à pensão de alimentos em prol do menor. Então, para você que é pai ou mãe e cria o seu filho sozinho ou sozinha, sem ajuda financeira do outro genitor, vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho informações esclarecedoras para vocês. Vamos primeiro responder a pergunta que me fizeram lá no vídeo em relação à guarda. Me questionaram o seguinte: doutor Renato, uma vez que eu ingressar com a ação sobre a guarda, eu já posso na mesma ação cogitar o valor da pensão de alimentos? Poder, você pode, mas no meu entendimento, eu acredito que não seja tão benéfico pelas particularidades que existem em cada um desses temas. A minha sugestão profissional para você é que você literalmente ingresse com uma ação para discutir a guarda e as particularidades que podem haver em prol disto, e você também ajuize uma ação em prol da pensão de alimentos e as particularidades que podem advir sobre este tema também. O primeiro mito que eu quero esclarecer é o seguinte: me fizeram uma outra pergunta dizendo assim: Renato, se eu ingressar, se eu ajuizar a ação, é garantido que eu tenho 30% da renda de quem vai pagar a pensão? Ou seja, daquele pai e daquela mãe que não tem prestado alimentos ao filho? Negativo. Não existe hoje nenhuma normativa, nenhuma lei, nenhuma jurisprudência que venha garantir diretamente, de maneira objetiva, ali, ingressou com a ação, tem 30%. Não é assim que funciona. Tem vários aspectos que devem ser avaliados. Por exemplo, a pessoa que a gente está cobrando os alimentos, trabalha de carteira assinada ou não? Tem emprego formal ou não? Possui alguma renda informal ou não? Como é que é o estilo de vida dessa pessoa? Essa pessoa tem outros filhos menores, de outro relacionamento? Onde que eu quero chegar, pessoal? Todos esses aspectos, eles têm que ser avaliados e são considerados. Porque quando eu falo de pensão, tem um binômio muito importante, que é a possibilidade de quem vai prestar os alimentos e a necessidade de quem vai receber. E em algumas teses ainda, a gente chega no trinômio, que seria o quê? A razoabilidade em cima disto. Então, não existe uma normativa que vai bater o martelo, é 30%, negativo. Outra informação falsa, através de uma pergunta que chegou para mim assim: Renato, o pai do meu filho, ele não trabalha de carteira assinada, ele não está fazendo nenhum trabalho informal e ele falou que por essa razão ele não tem que pagar alimentos. Negativo. Isso não existe, fantasia da cabeça dele, ou está mentindo para você na cara dura. Independente se a parte que vai prestar alimentos esteja trabalhando formal ou informal, ou não esteja com trabalhos eventuais, ele tem a obrigatoriedade sim de prestar alimentos. Porque fica uma pergunta muito simples: o fato do pai da criança não trabalhar, isso inibe a criança de sentir fome? Inibe a criança de ter as necessidades que ela possui? Também não. Então, por essa razão, a pessoa que deve prestar alimentos, vamos falar igual o Faustão falava, tem que se virar nos 30, entendeu? Para fazer o quê? Prestar os alimentos. Talvez no primeiro momento não venha conseguir arcar com valor suficiente, ou com valor que seria justo. Mas nada impede que após a pessoa estar arcando com os alimentos, que futuramente o menor ele venha requisitar uma revisional de alimentos. Então eu concluo o vídeo de hoje dizendo que a ação de alimentos, ela é recomendável que seja ajuizada separadamente da ação de guarda. Não existe uma lei específica que garanta os 30%. E o fato do genitor, do pai, normalmente, não estar trabalhando, não isenta ou não impede que ele venha prestar alimentos para o seu filho. Nos próximos vídeos, eu vou adentrar mais sobre esse tema, vou me aprofundar, trazer umas particularidades sobre cada item que aqui já foi mencionado e eu conto com a sua audiência. Gostou? Então curta, compartilhe, comente e indique para os seus amigos. Valeu, gente. Obrigado.